Oi, tudo bem? Meu nome é Gomid. Nesse vídeo de hoje, nós iremos resolver o seguinte problema. Desenvolva um aplicativo Android no qual o usuário poderá marcar pontos em um mapa através de um clique. Cada ponto marcado será exibido no mapa. Após o segundo clique, será realizado um trajeto ligando o primeiro ponto com o segundo. No terceiro clique, será ligado o segundo ponto com o terceiro e assim por diante. À medida que os dois pontos forem ligados, será apresentado em um list view a distância entre esses dois pontos. Segue a figura explicando o funcionamento do aplicativo. Então, esse aplicativo ele pede o seguinte: eu tenho um mapa e tenho um list view. À medida que eu for clicando no mapa, eu vou marcando, eu vou adicionando marcadores, e após o segundo ponto, eu preciso traçar uma linha e jogar na minha lista a distância entre esses dois pontos. Então aqui, por exemplo, ele clica no ponto A, ele coloca o marcador, quando ele clica no ponto B, ele traça uma linha e calcula a distância jogando no list view. E assim por diante. Quando eu clico no ponto C, faz o mesmo com o ponto B e C. Clico no D, a mesma coisa. Bom, primeiramente, nós precisamos configurar a nossa biblioteca que vai dar acesso à utilização dos recursos do Google. Então, para isso, é necessário que dentro do seu SDK, dentro da pasta Extras, Google Play Services, libproject, você tenha a biblioteca. Essa biblioteca está disponível aí para download. E caso você abra esse caminho e dentro da pasta Google Play Services não tenha o libproject, você pode criá-la manualmente, certo? Então o primeiro passo é esse: descompacte o arquivo que está em anexo na sala virtual e cole dentro de libprojects. O segundo passo é importar a biblioteca. Então vamos aqui ao Eclipse. No meu caso, ela já está importada. Deixa eu removê-la, só para que vocês possam acompanhar. Bom, repare aqui que eu tenho dois erros, porque agora eu deletei a libproject, certo? O Google Play Service. Então, para eu adicionar essa biblioteca no meu ambiente de trabalho, eu clico com o botão direito, Import, e aqui eu escolho Existing Projects into Workspace. Clico em Next, clico em Browser, procuro aquele caminho que foi citado e clico em OK. Ele vai apresentar aqui a sua biblioteca, basta clicar em Finish. E ele carregou a biblioteca. Bom, criando um projeto, aqui eu criei o projeto chamado Exercício 4 e eu preciso agora conectar essa biblioteca com o exercício. Para isso, você vai clicar então com o botão direito no projeto. Vocês não vão estar enxergando, mas a última opção, vocês vão escolher aqui o Properties. Está lá na última opção. Então você vai clicar em Properties e vai abrir essa tela. Para eu adicionar a biblioteca, você vai clicar aqui no lado esquerdo em Android. E essa parte aqui ela vai estar em branca. Ela vai estar desse jeito aqui. Então o que você vai ter que fazer? Você vai clicar em ADD e vai selecionar a lib que você adicionou no projeto, no Workspace. Então, selecionando-a, clicando em OK e Apply. E dando OK. Bom, esse é o primeiro passo. Então, você deve pegar a biblioteca que está na sala virtual, colocá-la naquele caminho especificado e adicionar essa biblioteca no seu projeto. O próximo passo é liberar as credenciais para que meu aplicativo utilize os recursos do Google Maps. Então, abrindo o console.developers.google.com, primeiramente é necessário que você tenha uma conta Google, certo? Uma conta Gmail, para poder ter acesso a essas APIs. E a primeira coisa que eu vou fazer dentro dessa página do Google de APIs é liberar a biblioteca. Para isso, você vai clicar então em Biblioteca. E aqui você precisa liberar essa biblioteca, Maps SDK for Android. Então, clicando nela, no meu caso ela já está liberada. Então, vai
mostrar já que o gerenciamento já está sendo realizado, mas a primeira vez que você for liberá-la, vai aparecer a opção ativar, que é esse botão aqui. Aqui para mim aparece gerenciar porque eu já estou com ela ativa. No caso aqui vai aparecer ativar para você, que está iniciando o projeto, caso você já não tenha ativado essa biblioteca. Uma vez ativado, você agora vai liberar uma credencial. Então para isso você vai clicar no menu navegação, APIs e serviços e credenciais. Uma nova credencial pode ser criada clicando aqui em criar credenciais. Então você clica aqui em criar credenciais e clica em chave de API. Quando você clicar nessa opção, aparecerá a chave e você vai escolher a opção aqui restringir chave. Selecione essa opção. Basta você colocar agora o nome da chave, marque aqui APIs apps para Android e aqui você vai adicionar um item. Nesse item você deve especificar o pacote da sua aplicação e qual que é a impressão digital de certificação, né? Esse campo aqui, esse dado você pode obter através do Eclipse. Como que você faz isso? Voltando aqui no projeto, você vai visualizar aqui no arquivo manifest o seu pacote. Então você vai copiar esse pacote lá para aquele campo e aqui em Window Preferences você vai clicar em Android Beauty e aqui no um fingerprint você vai copiar esse caminho aqui, certo? Uma vez copiado, você pode colá-lo, clique em concluir e não esqueça de clicar em salvar. E aí você já terá uma chave de acesso. No meu caso aqui, eu não vou criar uma chave, eu já tenho uma. Então eu vou excluir. Mas para você que está iniciando, você precisa fazer esse procedimento. No caso aqui da minha chave, repare que você pode compartilhar. Então, por exemplo, clicando aqui, eu acredito que seja... Não, aqui, perdão. Aqui, olha só, reparem que eu tenho 3 chaves, certo? Então você pode colocar quantas chaves forem necessárias. Tudo bem? Bom, o que você precisa fazer agora? Agora eu preciso copiar essa codificação. Então você clica aqui nesse botãozinho de copiar e ele vai passar a chave para a área de transferência. Voltando então para o nosso Eclipse. Feito tudo isso, importando a biblioteca, habilitando o SDK Maps para o Android, criando a sua credencial, você agora pode começar a codificar. No manifest, eu preciso adicionar algumas permissões. Então, essas são as permissões necessárias para você poder utilizar o recurso. Permissões de acesso a mapa e de acesso à internet e de rede. Repare que esse permission.maps_receive ele precede do caminho do seu pacote que foi criado que é criado durante a realização do projeto. Então é necessário que esse caminho aqui seja exatamente igual a esse caminho. Tudo bem? Aqui também, a mesma coisa. Aqui você adiciona algumas questões de vídeo. E aqui, embaixo do seu Activity, do principal, dentro de Application, você vai adicionar 2 metadatas. O primeiro, qual que é a versão do Google Play Service que você vai estar utilizando. E a segunda, qual que é a chave de acesso. E aí, nesse momento aqui, que você cola a chave de acesso. Tudo bem? Bom, vamos então ao código. A nossa tela, ela basicamente então terá um mapa e um list view. Eu vou aumentar aqui o zoom para que vocês possam enxergar melhor. Então eu terei um mapa e um list view. O nosso mapa ele vai ser aberto dentro de um fragment. Então foi criado aqui um fragment chamado de pegando, né, o mapa fragment e aqui o ID mapa. E aqui o list view ele
foi colocado, padrão mesmo, com o código distância. Vamos ao Java. Então, para importar o mapa, eu preciso do mapa fragment e o Google Map. Esse lista, ele armazenará a distância entre os pontos. Esse list view, ele vai receber o meu array de strings. E aqui eu tenho dois lat.lng, o ponto 1 e o ponto 2. Então, qual que é a lógica do problema? Bom, quando eu clico a primeira vez, o ponto 1 vai receber um lat.lng. Quando eu clicar na segunda vez, o ponto 2 vai receber o lat.lng. Ele vai fazer todas as operações, vai calcular a distância, vai tracejar, fazer uma linha entre os pontos e vai jogar no list view. E ao mesmo tempo, ao final, o ponto 2 passa a ser o ponto 1, certo? E o ponto 2 passa a ser nulo. Porque quando eu clicar no próximo ponto, o ponto C, o ponto B agora, ele é o ponto 1. E esse C passa a ser o ponto 2. E aí eu vou fazendo esse jogo aí, até o usuário cansar. Então eu vou fazendo essa lógica. Então, inicialmente, os meus pontos são nulos e minha lista é vazia. O meu distância recebe o list view da tela, o map fragment recebe o mapa da tela, e aqui eu abro uma configuração do mapa. Essa configuração é uma configuração padrão. O meu tipo de mapa, ele vai ser tipo, eu coloquei tipo normal, que é aquele padrão mesmo de localização. Coloquei um endereço padrão, uma latitude e longitude padrão também. No caso aqui eu peguei o IF Goiano, latitude e longitude dele, do Campus Trindade. Coloquei um zoom mais próximo, lembrando que quanto menor esse zoom, mais distante fica. O máximo aqui é o 20. Atualizo a minha câmera com o Camera Update e o Move Camera, certo? Na sequência, eu adiciono um evento no mapa de clique. Então, toda vez que eu clicar no mapa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer algo. Essa implementação, ele é o onMapClickListener e nos possibilita utilizar o método onMapClick. Tudo bem? Ele recebe como argumento o lat.lng, ou seja, esse lat.lng que ele recebe é justamente o ponto que o usuário clicou no mapa. Aqui foi criada uma função chamada adicionar marcador, ou seja, quando eu cliquei no mapa, eu chamo essa função. Bom, essa função, eu tentei não aprofundar muito em conceitos, então tentei colocar um código o mais simples possível. E o que eu faço? Aqui ele cria o Mark Options, que é a classe que eu utilizo para configurar o marcador. E aqui eu testo. Se o meu ponto for igual a nulo, então é o primeiro ponto, o ponto 1. Então o ponto 1 recebe o local, o options.position recebe o ponto 1 e eu adiciono esse options no meu mapa com o método addMarker. Se não, se ele for diferente de nulo, é porque eu já passei por mais de um ponto, né? Eu já tenho 2 ou mais pontos. Então aqui ele verifica. Se o meu ponto 2 for igual a nulo, o meu ponto 2 vai receber o local, ele vai receber a marcação no mapa. Aqui ele vai calcular a distância. Daqui a pouco nós veremos esse método distance aqui que foi criado, onde eu tenho que passar 2 latitudes, né? 2 pontos. Então eu passo o ponto 1 e passo o ponto 2. Adiciono o resultado do double da distância em uma lista, na lista lá do ArrayList, e crio um adapter e adiciono o list view. Até agora, o que foi feito nessas linhas? Foi criado o marcador do ponto 2 no mapa, foi calculada a distância foi calculada na lista, e a lista foi atualizada no list view. E aí na sequência ele chama o desenhar rota. Então o desenhar rota vai fazer um traçado entre o ponto 1 e o ponto 2. Esse método nós veremos daqui a pouco também. O ponto 1 vai receber o ponto 2, porque o ponto 2 agora ele está recuado, ele é o próximo ponto. E o ponto 2 agora é nulo,
Então, é o que nós vimos lá na introdução do exercício. Então, quando eu cliquei no ponto B, depois que ele fez todo esse trabalho entre A e B, agora o B passa a ser o 1. E agora eu tenho que clicar no próximo, que vai ser o ponto 2, que seria o C. Bom, a distância, eu preciso então pegar os valores de x1 e y1, tanto do início quanto no término. Esse cálculo aqui, pessoal, ele é um cálculo que mede 2 pontos de distância, levando em consideração a curvatura da Terra. Então, esse cálculo que está mostrando no código é esse daqui, e aqui tem algumas referências. Depois vocês podem baixar essas referências e dar uma lidinha melhor, tudo bem? Então, o que foi feito aqui, esse cálculo, é basicamente aquela expressão que foi apresentada. O método de desenhar rota, ele vai receber dois lat.lng, e aí ele vai criar então um polyline options. Então, quando eu quiser fazer uma linha, ou várias linhas, enfim, eu crio um polyline options, onde para adicionar cada ponto você usa o método add. Então, aqui eu estou adicionando o início, que é o ponto 1, e o término, que é o ponto 2. Estou pintando a linha de vermelho, e na sequência eu adiciono essa linha no mapa. Como que eu faço isso? Através do método ddPolyline. Bom, pessoal, é isso. Vamos rodar e ver o resultado. Bom, então aqui eu tenho o mapa e eu vou clicar desse ponto até aqui. Então eu dei o primeiro clique, ele criou um marcador, e eu vou dar agora o segundo clique. Reparem que ele fez a linha, colocou 2 marcadores e colocou a distância. Essa distância ela é mensurada em metros, tudo bem? Então agora eu vou calcular desse ponto até esse. Então eu clico aqui e ele fez o mesmo esquema, traçou e calculou a distância. Agora entre esse e esse, olha, tudo bem? Então repare que agora ele está acompanhando. Vou clicar agora aqui, certo? E por último eu vou clicar aqui. Pronto. Então, à medida que eu for clicando agora em novos pontos, ele vai adicionando no list view. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado a compreender como utilizar marcadores, como calcular a distância, como usar o Polyline. Estou à disposição. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de compartilhar esse vídeo e, por favor, deixe seu joinha se gostou. Muito obrigado e até mais. Tchau.